As melhores histórias merecem ser recontadas. O pai dessa criança nunca suspeitou que seu filho falasse tão abertamente com sua professora do ensino fundamental, que geralmente não ouvia muitos detalhes íntimos da vida dos pais de seus alunos. Ela ficou chocada com o que ouviu e, imediatamente, chamou o pai para perguntar se o que ela ouvia era verdade. Ela é professora de uma pré-escola em Mason City, Iowa, Estados Unidos. Algumas pessoas podem pensar que ser professor é um trabalho bastante fácil, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Nancy tem que cuidar de dezenas de crianças todos os dias, e às vezes isso inclui ouvir muito sobre todos os detalhes de suas vidas. Este é Camden. Ele tem 4 anos e é muito sorridente. Mas um dia na aula, esse sorriso se foi. Algo estava errado e Nancy percebeu imediatamente que Camden não estava normal. É comum que uma criança tenha 1 ou 2 dias ruins, mas quando o humor de Camden não melhorou, depois de alguns dias, Nancy sabia que precisava descobrir qual era o problema dele. Depois de alguns dias do mau humor de Camden, Nancy o puxou para o lado e perguntou o que estava acontecendo. O que Camden tinha a dizer foi chocante. Ele disse a Nancy que costumava se divertir muito com o pai. Os dois saíam para jantar juntos, visitavam parques de diversões nos fins de semana e assistiam seus filmes favoritos depois da escola. Mas, observou o menino, tudo isso chegaria ao fim em breve. Por que Camden achou que era esse o caso? O menino continuou a falar sobre como logo não teria mais tempo com o pai e como estava preocupado com o futuro. O que poderia estar acontecendo em casa que faria com que o pai de Camden deixasse sua família? Nancy poderia ter deixado passar, mas não o fez. Ela decidiu ligar para o pai de Camden, Daryl Patterson, e descobrir o que estava acontecendo, ou prestes a acontecer. Nancy ligou para Daryl para perguntar sobre seu filho, mas o que ela estava prestes a descobrir faria com que ela não apenas finalmente entendesse o que Camden estava tentando lhe dizer, mas também a inspirasse a tirar uma licença prolongada de seu trabalho. O que Daryl disse a Nancy foi que ele estava doente, e não apenas com gripe ou resfriado. Daryl havia sido diagnosticado com uma doença fatal, chamada nefropatia por IgA. Também é conhecida como a doença de Berger. Com a IgA, a imunoglobina se acumula nos rins. Isso leva à inflamação, que pode causar danos aos tecidos e finalmente levar à morte. Isso incomodou tanto Nancy que ela imediatamente chamou seu chefe. Daryl foi diagnosticado anos antes e nesse ponto as coisas estavam ficando sérias. Ele acabou no pronto-socorro e ao seguir com seu médico percebeu algo. Algo que faria Nancy solicitar uma folga imediatamente depois que descobrisse. A contagem de hemoglobina de Daryl era baixa. Seu médico o enviou para uma biópsia, que revelou que ele tinha 20% da função renal. Sua insuficiência renal era tão grave que ele precisava de um transplante para salvar sua vida. E é aí que Nancy entra. Daryl ficou internado por uma semana e imediatamente teve que fazer diálise. Ele estava em tratamento 3 dias por semana, durante 4 horas por dia. E foi aí que Camden deixou sua professora saber o que estava acontecendo depois de suas perturbações na escola. Mas o que a professora poderia fazer com a condição de risco de vida de seu pai? Daryl precisaria de um transplante de rim. Os amigos dele tentaram ajudar, mas não deu certo. Eu tive amigos e familiares que queriam doar, mas não deu certo por questões médicas ou outras coisas, disse ele.
O pai de Camden foi colocado em uma lista de espera para um transplante. Ele foi avisado de que poderia levar meses ou até anos para encontrar um doador. Quando Nancy ouviu a história de Daryl, ela simplesmente pensou: não é de se admirar que o pequeno Camden estivesse tão preocupado. Mas o que ela fez a seguir foi realmente surpreendente. A professora queria doar o rim ao pai de Camden e salvar a sua vida. Ela imediatamente ligou para o seu chefe para uma folga para descobrir se era viável. Ela estava tipo: eu quero doar, o que tenho que fazer? Contou Daryl. Ele estava chocado, mas para Nancy fazia sentido. Tive uma colega de trabalho que anos atrás doou um rim para alguém em sua igreja, disse ela. Foi depois desse evento que Nancy colocou a doação de um rim em sua lista de desejos. Foi uma parte importante da jornada de sua vida e isso foi inspirador para mim, continuou Nancy. Quando ouvi sobre a situação de Daryl e Camden, parecia a coisa certa a fazer. A oferta foi além de generosa. Como Daryl ia responder? A princípio, ele não tinha certeza se deveria aceitá-lo. Daryl cedeu depois de ter recebido a insistência de Nancy, mas sua jornada estava apenas começando. Ela ainda tinha muitos passos a percorrer antes que a doação pudesse acontecer. Primeiro, os médicos precisavam saber se Nancy era compatível com Daryl. Felizmente, o exame de sangue mostrou que ela era. Fiquei realmente empolgada com isso, disse Nancy. Eu estava em êxtase. O próximo passo foi agendar o procedimento, que foi quando caiu a ficha de Nancy de que isso estava realmente acontecendo. Mas a compatibilidade não foi suficiente. Depois disso, Nancy passou por meses de testes e aconselhamento. Transplantes são procedimentos sérios. Os médicos precisavam confirmar que ela estava pronta para doar, tanto física quanto emocionalmente. Após meses de testes e preparação, Nancy tinha novidades para Daryl. Tudo estava pronto. Ele parecia atordoado no começo, disse Nancy. Demorou 1 minuto para reagir, mas então ele me abraçou e eu sabia. Ok, ele entendeu. Daryl fez o possível para agradecer a Nancy. Os dois realizaram um procedimento em 1º de junho de 2017. Uma equipe de talentosos médicos, enfermeiros e cirurgiões fez isso acontecer. Depois de uma semana, os dois foram liberados para ir para casa. A professora é muito grata à equipe que tornou esses procedimentos possíveis. Eu não posso falar o suficiente sobre os cirurgiões, as enfermeiras e toda a equipe, disse Daryl. Apenas um ambiente muito positivo e favorável. Você conseguia sentir que toda pessoa queria estar lá para você. Mas, acima de tudo, Daryl é grato à mulher que tornou tudo isso possível. Ele ainda não sabe como colocar em palavras. Como você agradece a alguém por salvar a sua vida? Ele perguntou. É um presente inacreditável. É simplesmente incrível. Há pessoas esperando todos os dias por um rim, por um órgão em geral. Eu gostaria que houvesse mais pessoas como ela. Ela está me dando uma segunda chance na vida, disse Daryl. Camden também entendeu o que esse gesto significou. Ele disse: "Você vai melhorar, meu pai, e viver muito tempo." E Nancy completou: "Isso apenas derrete meu coração." Graças à professora, Camden pode ir à escola sem se preocupar com a saúde do pai. O presente de Nancy ficará com Daryl e Camden por anos. Foi uma resposta muito legal e é bom saber que um dia eu vou para a formatura de Camden no ensino médio, falar sobre isso e pensar: bem, isso foi loucura, disse ela. Nancy deu ao pai e filho algo verdadeiramente precioso. Daryl espera que, ao compartilhar sua história, ele possa aumentar a conscientização sobre a doação de órgãos.
O ato de Nancy foi extremamente comovente e altruísta. E você aí que está assistindo, o que achou dessa história inspiradora? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Spotlight e Observe, imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!